A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação: Gisele França. Trabalhos técnicos: Fernanda Vieira, Laura Peçanha e Ed Siqueira. Coordenação geral: Pastor Edilberto Silva. Uma realização: Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção geral: Pastor João Nepomuceno Martins. Programa Cântico Missionário. O Evangelho pregar. Como ouvirão se não... Olá, paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Cântico Missionário. Todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã, temos um encontro aqui pela Rádio Adave, através do canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, no programa Cântico Missionário. Irmãos, eu quero louvar o Senhor, vocês que já acompanham a rádio, desde quando era do Facebook, viemos tem um ano e pouquinho para o YouTube, sabe que nós estamos 2 semanas sem conseguir exibir o programa, porque nós estamos fazendo alguns ajustes técnicos. E hoje conseguimos levar o programa ao ar. Glória a Deus por isso. Você pode glorificar o Senhor. E hoje o programa será um programa gravado. Mas eu já quero pedir para você curtir, compartilhar, comentar, interceder para que esse programa continue avançando. Que aqui não se fala, o objetivo não é outro senão pregar o nome do Senhor Jesus, levar a sua palavra. E eu quero orar. Quero abrir o programa com oração, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Vamos orar juntos? Pai querido, eu quero te render graças e te agradecer, Senhor, porque estamos aqui. Conseguimos, Senhor, uma vez mais estar gravando o programa. Obrigada porque tu tem dado estratégias para que nós venhamos ultrapassar, driblar os desafios. Senhor, nos ajuda. Ajuda, Senhor, com as necessidades físicas, materiais desse lugar. Senhor da glória, para que nós possamos, Senhor, todos os sábados estar aqui falando do teu nome, pregando a tua palavra, trazendo pessoas, Senhor, para falar de ti. Senhor, o reino é isso, cada um, Senhor, semeando a tua palavra, e nós temos a certeza que será grande a colheita. Continue, Senhor, abençoando a igreja, Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos, pastor presidente, pastor João, juntamente com a sua esposa, irmã Lúcia, todo, Senhor, que compõe a membresia da Adave, cada congregação. Senhor, eu quero entregar cada um diante de Ti e te agradecer por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado diariamente. Muito obrigada, Senhor, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia. Continue, Senhor, nos dando força e estratégia para permanecermos firmes, Senhor, até que Tu venhas. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a você, já finalizando a oração, quero pedir a você para curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever lá pelo nosso canal no Instagram, @radioadave. Vem conosco, compartilha, divulga o canal para que nós possamos crescer e, acima de tudo, o nome do Senhor ser glorificado. Também quero pedir a você para que, se você quando estiver assistindo o programa, se tiver alguma interferência na parte sonora, alguma coisa nesse sentido, travar, dá um toque na gente. Estamos tentando fazer o melhor para que o programa fique ajustado da melhor forma possível. Tudo para Jesus tem que ser o melhor, não é mesmo? Nós precisamos fazer o melhor. Então, interceda para que os desafios que a gente enfrenta aqui, irmãos, fazer a obra do Senhor é desafiador, é árduo, mas nós somos valentes, amém? A palavra desistir não está no nosso vocabulário. Nós somos guerreiros, guerreiras. Teve alguém em algum local que falou assim, algum lugar que eu fui, eu não me lembro agora bem, que falou assim pra mim, chega de chamar de guerreira, eu não gosto de chamar... Não, irmãos, irmãs, nós somos guerreiros. Guerreiros, estamos numa grande luta.
A humanidade vive numa grande luta, numa grande guerra. Só que a diferença de nós para quem não segue a Jesus é porque nós já sabemos o final dessa guerra. Quem é que é o grande líder, quem é que é o grande general e quem será vencedor nessa guerra. Essa é a grande diferença. Todos estamos vivendo numa guerra, cada um no seu nível de guerra diferente do outro. Porém, nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós já sabemos quem será o vencedor dessa guerra. Eu e você somos mais que vencedores. Romanos 8:38, 8:37 vai nos garantir isso. Eu e você, meu amado e minha amada, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se fortaleça, guerreira e guerreiro do Senhor. Tem uma frase que eu ouvi hoje, deixa eu pegar a colinha aqui, que eu achei muito bacana, que uma tenente da polícia falou numa solenidade que eu estive hoje, falou assim: o fácil não nos cabe. Eu não sei se ela é cristã, não sei qual é o credo dela, só que essa frase me impactou muito. O fácil não nos cabe. E muitas pessoas costumam procurar as coisas mais fáceis, caminhos mais fáceis, digamos assim. Só que para nós que somos guerreiros, para nós que temos a firme convicção em Cristo, o fácil não nos cabe. Ah, Gisele, então a gente vai vivendo no aperto, no estreito, vivendo no difícil. Irmãos, tudo que vem suado é mais valorizado. Quando você estuda para uma prova, se dedica e faz toda uma abdicação, renúncias, e quando você passa pela prova, quando você passa no exame, irmãos, isso é tão intenso na nossa vida, isso é tão grandioso. Por quê? Porque só você sabe o esforço que você fez, tudo que você fez para chegar aonde você quis chegar. Isso eu estou falando de forma lícita, né? Quando estou dando um exemplo de uma prova, de um exame, de um concurso, seja lá qual for. E o fácil não nos cabe. Não vamos buscar atalhos. Ser crente, fiel, não é fácil. Porque se fosse, hoje nós temos vários jargões, modinhas, crentez por aí. Tem muitas pessoas que não são crentes, mas usam nossos jargões. Né? Sangue de Jesus tem poder. Qual o jargão que você conhece? Muitas pessoas utilizam de alguns vocabulários crentez, digamos assim, mas que não são crentes. Por quê? Porque viver uma vida de santidade, viver uma vida compromissada com o Senhor e com a sua palavra não é fácil. Mas lembre-se, não esqueça, o fácil não nos cabe. E o Senhor vai te honrar. Tem galardão para a sua vida. Tem honra para a sua casa, para a sua família. Continue firme. Aleluia. Vamos avançar para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Quero te fazer um convite, mulher. Estamos pertinho do nosso congresso, dia 30 e 31 de maio. Último final de semana, sábado e domingo do mês de maio. Você tem um convite. A partir das 19 horas estaremos aqui na igreja, no templo sede da ADAV, Rua Arthur Rios, 805, para o nosso congresso da UFADAV, a União Feminina da Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Aleluia, com o tema Adoradoras. Oh, aleluia, que está lá no texto de João 4. E será um grande prazer ter você conosco, mulher, seu esposo, seus filhos, a sua família. Então vem estar conosco no dia 30 e 31 de maio, a partir das 19 horas. Deus tem palavra, tem louvor, tem muita coisa boa. Vem estar conosco, não deixa, anota aí na sua agenda. Rua Arthur Rios, 805, Campo Grande, 30 e 31 de maio, Congresso da União Feminina com o tema Adoradoras. Amém? Aleluia! Abra sua Bíblia na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. A palavra vai nos dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ô, glória! Aleluia! É nosso texto inicial. Eu sempre
Eu sempre menciono esse texto inicialmente aqui, para abrir o programa. É o texto básico do ano, é o texto base do ano de 2026. Nós estamos em Cristo, amém? Ô glória! E se você ainda não está, aceite o Senhor Jesus para ontem. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Então, corre para Jesus, faça uma aliança com Jesus. A gente não está falando de igreja, você pode escolher a igreja que você quiser, mas faça uma aliança com Jesus. Como nós falamos ainda há pouquinho, nós vivemos em guerra. Mas quem está em Cristo, aleluia, é nova criatura e não sai perdedor. A certeza que nós temos no final dessa guerra, que nós seremos vencedores. Existe um novo céu, uma nova terra nos aguardando. Jesus, Ele vai voltar. E nós que somos igreja estaremos com Ele, cantando e contemplando. Santo, Santo, Santo. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Então não perde mais tempo. Talvez você esteja até hoje em dúvida, talvez você esteja até hoje pensando se deva ou não deva. Não perde mais tempo, não. Tem situações que nós não podemos parar para pensar, sabe, irmãos? Muitas coisas a gente fica deixando para depois, fica procrastinando algumas decisões, algumas situações. Vamos correr para os pés de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei ainda há pouco, na abertura do programa, tivemos ausente por 2 programas em funções de questões técnicas aqui na rádio, precisamos ajustar algumas coisas. E hoje, programa do dia 9 de maio do ano de 2026. Domingo é Dia das Mães, amanhã, no caso, no domingo, dia 10 é Dia das Mães. Eu já quero dar um abraço. Sinta-se abraçada, todas aquelas que são mamães, aquelas que são mamãe de ventre, mamãe de coração, mamãe de oração. Aleluia, feliz Dia das Mães, que Deus continue capacitando cada vez mais cada mamãe, cuidando. As mães que possam estar de luto, que Deus continue, Espírito Santo continue zelando, consolando o seu coração. E é uma data bem especial, não é mesmo? Aquelas que estão em luto pelos seus filhos, ou então porque perderam as suas mães, porque toda mãe é mãe também. Que Deus continue, o Espírito Santo continue consolando os vossos corações. Como eu falei, o programa hoje é um programa gravado, e nós vamos ter um programa bem curtinho, mas o que o Senhor precisa falar, o que o Senhor precisa transmitir, Ele vai transmitir. No próximo programa, programa do dia 16 de maio, estaremos aqui a partir das 11h30 da manhã. O programa será ao vivo, então vem estar conosco, deixa aí se inscreva no canal, porque o próprio canal sinaliza quando o programa inicia. Venha participar, somos uma família e eu estou aguardando vocês. Abra sua Bíblia no texto bíblico, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Aleluia. No versículo 49. Marcos 6, 49. A palavra vai dizer assim: mas quando eles o viram andar sobre a mar, cuidaram de que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ô glória! Esse texto está lá em Mateus também. Agora, no Mateus 15, se eu não me engano, esse texto se encontra no Evangelho de Mateus. Esse texto vai falar que logo após a multiplicação dos pães, Jesus ele sobe no monte para orar. Jesus ele estava em luto, porque João Batista havia morrido. João Batista era seu primo, havia morrido. E ele, cansado, a notícia do luto, ele desgasta, ele tira nossas forças físicas, nossas forças emocionais. E Jesus, na sua humanidade, queria ficar só. Então, ele tenta se desvencilhar da multidão, ele quer orar, ele quer falar com o Pai. Jesus ele tinha uma vida de oração
Esse é um grande exemplo diante de tantos que Jesus nos deixa, mas essa vida de oração com o Pai, mas mesmo assim, mesmo Jesus tentando ficar a sós, a multidão consegue alcançá-lo e ele prega para as multidões, percebe que estava ficando tarde, então faz o milagre da multiplicação e logo em seguida ele dá uma ordem aos seus discípulos. O texto bíblico diz, em algumas versões, que Jesus obriga os seus discípulos a entrarem no barco sozinhos e ir para o outro lado do lago, para o outro lado, a Betsaida, em direção a Betsaida. Essa era a ordem do Senhor Jesus. Jesus ele estava sozinho, orando, e os seus discípulos foram debaixo de uma ordem. E a Bíblia vai dizer que por volta das 3 horas da manhã, começou, provavelmente, né, a tempestade já começou de forma mais branda antes, mas por volta das 3 horas da manhã estava bem crítica a situação. Os seus discípulos se viram no meio de uma tempestade, provavelmente já estavam exaustos de tentar ter o domínio, o controle do barco, porque as águas quando estão muito revoltas, nós sabemos quão assustador é. E adiante disso, Jesus ele estava no monte, muito provavelmente, Jesus na sua divindade, ele sabia o que estava acontecendo com os seus discípulos, ele começa a ir aos seus discípulos através do mar. Só que Jesus ele anda sobre o mar. E a Bíblia vai dizer que tudo escuro. Jesus ele provavelmente estava brilhando, eu creio assim. E os seus discípulos se assustam. No meio da escuridão, 3 horas da manhã, vindo no mar um brilho. E eles começam a acreditar que é um fantasma, no meio do seu desespero, no meio dos seus desvaneios. É até engraçado, gente. A Bíblia, às vezes eu rio, meditando na Bíblia, eu choro. A Bíblia é esse livro que traz pra gente muitas emoções e muita fé. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele quando percebe que os seus discípulos estão apavorados, pensando ser ele um fantasma, ele fala essa palavra, ao qual nós lemos no versículo 49 e 50. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Bom ânimo. Muito provavelmente o ânimo dos seus discípulos já tinha acabado. Afinal de contas, no meio da escuridão, 3 horas da manhã, enfrentando uma tempestade que estava muito provavelmente difícil de ser controlada, provavelmente água entrando no barco, provavelmente eles pensando o que seria da vida deles, das suas famílias, porque nessas horas, irmãos, começa a passar um monte de coisa na nossa cabeça, não é mesmo? Quando a tempestade chega, quando as situações ruins se instauram nas nossas vidas, a primeira coisa, nós temos fé, a gente ora, mas na nossa humanidade a gente começa a pensar. Quando o diagnóstico vem, quando o diagnóstico de câncer vem, a primeira coisa que normalmente a pessoa pensa é no seu velório. Por quê? Porque o câncer ele já é uma doença que é muito assustadora, que ela leva para esse pensamento de morte. E nós poderíamos citar vários tipos de situações. E provavelmente aqueles discípulos estavam assim, já tinham perdido seu ânimo, sua esperança. E a primeira coisa que Jesus fala é: tem bom ânimo. Quando Jesus chega, nosso ânimo renova. Quando Jesus chega, nosso ânimo de ruim fica bom. Quando Jesus chega na nossa vida, chega no nosso barco, chega na nossa tempestade, dá bom. E eu quero dizer para você que Jesus chegou. Eu não sei qual tempestade você tem vivenciado, se é a tempestade financeira, se é a tempestade da doença, se é a tempestade do vício. Irmãos, o que não falta é tempestade se instaurar na vida das pessoas, mas eu quero te dizer, aleluia, pela palavra de Deus, a qual nós lemos, que Jesus, ele chega às 3 horas da manhã, num horário muito improvável, porque Jesus, ele não tá preso a possibilidades. Nós temos um Senhor, nós servimos a Jesus, que ele é o Deus das impossibilidades, ele é o Deus do impossível. E eu não sei qual é o seu impossível, eu sei que tem uma ordem do céu, aleluia, um tempo certo para que Jesus venha e fale: filho, filha, tem de bom ânimo, não temais. Porque no meio da tempestade dá medo. O medo, ele é uma emoção que quando está desgovernada, ele libera uma substância dentro do nosso organismo chamado cortisol. E o cortisol, ele numa medida acima
do limiar, acima do esperado, ele causa muitos danos à nossa saúde. Então, o medo descontrolado, ele pode levar a pessoa até a infartar. Não tem uma expressão? Eu morri de medo? Quem nunca já falou isso, Fernandinha? Morri de medo. Mas tu morreu? Por que tu falou que morreu de medo? Tu já falou isso? Ah, eu morri de medo. Por quê? Porque o medo leva à morte. Real. O medo descontrolado, o medo desproporcional, ele pode levar a um óbito. Às vezes a pessoa nem entrou no centro cirúrgico, digamos assim. Ela tem uma cirurgia marcada e ela nem entrou no centro cirúrgico, mas o medo já fez a pressão dela subir, já fez toda a sua área, todo o seu corpo, a sua parte fisiológica ser alterada. E por isso, às vezes, a cirurgia tem que ser adiada. Irmãos, o medo é terrível. Ele nos protege, ele é necessário demais, porque também sem medo a gente morre. Eu costumo dizer que se essa emoção não tivesse em nós, isso já é inato, já nasce conosco. O medo, ele é protetivo também. Nós somos instintivos a ter medo. Por quê? Porque se a gente não tiver medo, a gente vai atravessar a rua, vai vir um carro lá, tá chegando um carro perto, tu não tem medo, então tu vai lá. Aí tu vai morrer, porque o carro, dependendo da velocidade que ele vier, o impacto que tiver, nós precisamos ter medo. O medo é uma emoção que nos protege. Porém, o medo desproporcional, o medo acima, o medo descontrolado é uma emoção que traz dano. Então, Jesus fala, tem bom ânimo, sou eu, não temais. É Jesus liberando para a sua igreja, liberando para mim e para a sua vida. Eu não sei, isso eu falando, Jesus ele sabe. Qual é o nível de intensidade da sua tempestade, do seu sofrimento. Mas eu só sei de uma coisa, que Jesus chegou. E quando Jesus chega, ele acalma o mar. Quando Jesus chega, basta uma ordem, aleluia, para a situação mudar. E tem hora e tem dia para ele chegar no teu barco, na sua tempestade. Continue firme, vamos continuar firme, crendo nessa palavra. Essa palavra é viva, é poderosa, ela é fiel. Jesus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tem muita coisa boa, tem muita promessa boa na Bíblia para nossas vidas, aqui na terra e na eternidade. Na eternidade nem se fala, mas aqui na terra tem muita coisa boa. Mesmo diante das piores situações, dos piores dilemas, das maiores necessidades, Jesus, ele continua nos vendo. Jesus, ele continua chegando de forma inusitada, inesperada nas nossas vidas. Eu não sei o tamanho da sua tempestade. Talvez já está entrando água no seu barco. Talvez você não aguenta mais remar, seus braços já estão cansados, fadigados. E talvez você esteja no limite. Mas eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Tem bom ânimo. Recebe essa palavra aí. Tem bom ânimo. Jesus chegou. E ele vai renovar suas forças, minha irmã, meu irmão. E eu tenho certeza que você vai cantar o hino da vitória. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Nós vamos encerrar o programa de hoje. Como eu falei, o programa é um programa gravado, bem curtinho. Aleluia. Mas eu creio que o Senhor falou algo ao seu coração. Eu creio que essa palavra, que é viva, que é verdadeira, vai entrar nesse solo fértil que é o seu coração e muitas coisas boas virão. Terão testemunhos. Eu creio num tempo de muitos testemunhos aqui neste lugar. Deixa seu comentário, deixa seu pedido de oração. Estaremos juntos, estamos juntos, até que ele venha, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse programa. Sábado que vem, a partir das 11h30 da manhã, você tem um compromisso conosco. Esteja conosco aqui pela Rádio Adave, no canal pelo YouTube, no canal da Rádio Adave, às 11h30 da manhã, para mais um programa Cântico Missionário. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Que palavra poderosa. Que essa palavra, Senhor, encontre o coração para poder, Senhor, dar frutos a 100 por 1.
Continue, Senhor, falando aos nossos corações, não nos deixe desanimar, nos ajuda a vencer os desafios do dia a dia e nos dê uma semana vitoriosa, que nós possamos, Pai, testemunhar dos teus feitos. Aleluia. Senhor, que nós possamos experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigada por tudo, Senhor. Continue guardando cada família, continue nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado que vem, 11h30 da manhã, estamos aqui para mais um programa, se Jesus não voltar antes. Cântico Missionário. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir.